Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Davi Rodrigues, do podcast Beauty Mind. E esse podcast a gente tem trazido convidados especiais para inspirar a sua vida sobre bem-estar, sobre wellness e sobre histórias de superação. Esse é o grande objetivo, é influenciar você a acreditar em você, acreditar nas possibilidades da vida, para que você olhe o universo, olhe o mundo à sua frente de uma maneira muito mais desafiadora e que esse desafio é possível de ser vencido através da sua própria obstinação. Hoje eu tenho um convidado muito especial para a minha vida, um amigo de longas datas, eu não sei nem quantos anos de amizade a gente tem. A gente era moleque ainda, estudou junto na escola primária Jorge de Lima, depois na Jair Tavares, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Paulo Santiago, meu grande amigo, um prazer ter você aqui comigo, Paulo. Prazer todo meu, Davi. Muito obrigado por essa oportunidade e que a gente possa ajudar muitas pessoas a superarem aí os seus obstáculos e acreditarem nelas próprias. Maravilhoso. Eu vou fazer uma breve apresentação do Paulo. Paulo tem um currículo admirável, é um cara que dedicou a vida dele a ele mesmo e com isso ele conseguiu lograr o êxito que ele tem na vida dele. Paulo hoje mora em Londres, na Inglaterra, e tem uma empresa chamada Logos Education, onde ele ajuda pessoas a conquistarem seus sonhos, né? Fazendo intercâmbio cultural, estudando, fazendo pós-graduação na Europa, enfim. Paulo é bacharel em letras pela Universidade de Taubaté, em São Paulo, pós-graduado em linguística aplicada pela mesma universidade, tem um mestrado em International Business pela Universidade do País de Gales, no Reino Unido. E Paulo foi militar brasileiro pela Marinha e pelo Exército, tendo participado de ações humanitárias no Haiti e também teve até uma passagem pelo Serviço Secreto Americano. Paulo, você é o meu Elon Musk, você é o meu orgulho. Don't tell me that, please. Não diz isso, não. Não vamos entrar em não vamos entrar em polêmica. Políticas, né? Não vamos entrar em polêmica, Paulão, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. E aí eu quero te convidar a você mesmo fazer uma apresentação sua, você falar um pouquinho desse seu histórico aí, que eu acho admirável. Olá, muito obrigado, Davi, muito obrigado pela essa admiração. Bem, eu sou Paulo Santiago, eu sou consultor educacional internacional, eu trabalho ajudando vários profissionais brasileiros a ingressarem em pós-graduações na Europa. A gente já trabalhou aí com pessoas que hoje estão na Suécia, na Holanda, no Reino Unido, na Irlanda, enfim, em vários países, né? Essa é o meu chamado profissional, essa coisa de internacionalização. Como o Davi falou, né, nós fomos criados na mesma esfera, Campo Grande, ali no Rio de Janeiro, nos arredores. A gente, ali na década de 80 e 90, nós já somos aí o que... Na nossa época essa conversa não seria possível, né? Exatamente. Então, nós aí, graças a Deus, aí a gente superou bastante coisa na nossa jornada, né? Davi superando muita coisa, e parabéns aí por essa iniciativa em ajudar pessoas a superarem também esses obstáculos. Eu vim de família muito humilde também, no Rio de Janeiro. Lembro que nas circunstâncias que tínhamos, a gente não tinha muito nem o que comer, né? Inclusive na escola, e sobretudo ali no ginásio, na escola de Jair Tavares, eu era considerado o rei da merenda, né? Porque ali estava... merenda... melhor momento do dia, o momento do era o melhor momento do dia, exatamente. Pô, a comida ali era muito boa. E... Ô Paulo, isso é uma coisa interessante da gente abordar, né? Tem muitas pessoas que elas nunca viveram essa realidade de que a escola pública, vou falar de escola pública do Brasil, principalmente, ela é um refúgio.
né, ela não é só um centro educacional, ela não é só um local de formação acadêmica curricular ou extracurricular. A escola é um local de segurança, é um local de família, né? Você encontra esses amigos, eles passam a fazer parte de você, da sua história. E também é um local de conforto, porque às vezes a estrutura física da escola é melhor do que a sua própria casa. E a alimentação, sabe? A gente é de uma época que a Jair Tavares oferecia formação extracurricular, que a gente tinha aula de educação para o lar, técnicas comerciais, técnicas agrícolas, técnicas industriais. A gente tinha era um arsenal de formação fantástico. A gente tinha um minhocário na escola. Eu lembro desse minhocário. Tu lembra do minhocário? A gente tinha que produzir minhocas, né? Era verdade, era um negócio bizarro. Mas a gente ganhou um prêmio para a escola Jair Tavares, a gente ganhou uma máquina Xerox para a escola, que na época do mimeógrafo, a gente conseguiu o computador da Apple para a escola. Isso no início dos anos 90, né? E cara, a comida também, eu gostava muito da comida. A comida não sai a comida era ali, era muito importante. Famosa Dona Silvia, lembra? Nossa, eu lembro dela. Melhor merendeira do mundo. Eu adorava as merendeiras, né? Tinha um relacionamento muito bom com elas. E a gente, assim, para mim, ali, essa comida, ela supria um pouco o que a gente não tinha em casa, né? Porque a gente nunca passou fome, né? Eu nunca passei fome, mas, no entanto, era escasso. A gente era muito escasso, né? Eu lembro que antes de ir para a escola, minha mãe deixava 2 moedas ali para que eu pudesse comprar 2 pães franceses com manteiga, e era o que tinha, e um copo de leite, café com leite, e ia para a escola. Então não tinha nada mais elaborado na refeição. E essa foi a minha infância. Eu tinha um par de sapato. Tinha... Que chute? Era que chute? Era um que chute. Que chute. Uma calça jeans e as camisas da escola. Então a gente era feliz. E pior que, olhando para aquela circunstância, eu nunca imaginei que a gente tinha tanta necessidade. A gente não sabia que era tão difícil. A gente não sabia das necessidades que nós tínhamos. Minha mãe hoje conta para mim, e ela fala: nossa, filha, às vezes eu chorava com a sua tia, porque eu não sabia o que dá para vocês, né? Para mim e para o meu irmão, no jantar. Então, essas dores que minha mãe sentia, a gente não sentiu. Ela sempre blindou a gente dessas dificuldades que enfrentávamos ali naquela época, né? Quando a gente estudava junto, eu morava um pouco depois de Campo Grande, eu morava no quilômetro 32, que pertencia a Nova Iguaçu, mas era meio que divisa com Campo Grande, né? Sim. Era a ponte do Rio Guandu que dividia Campo Grande e Nova Iguaçu. E o bairro da minha mãe era um bairro... minha mãe mora lá até hoje, né? Eu já fui para São Paulo, já morei aqui antes, voltei, já morei no 32 1000 vezes. Acho que se eu sair dos Estados Unidos, eu sou capaz de morar no 32 de novo. Porque tem um imã no 32 que te leva de volta para lá. E não tinha sequer asfalto ou saneamento básico. Era aquela vala negra aberta, né, com esgoto aberto no bairro. Minha mãe, a gente morava num terreno que o terreno, tudo que você plantasse naquele terreno, dava. Tudo. Legal, tudo. Viu? E a gente tinha ali bertalha, quiabo, berinjela, tomate, várias hortaliças. Tinha uma mangueira. Rapaz, aquela mangueira dava mais manga do que o H-E-B é capaz de vender manga aqui no Texas. Um negócio bizarro de fartura, sabe? E a gente tinha muita amizade com o seu Antônio Bananeiro, que passava na rua, ele sempre gritava "bananeiro", e aí a gente corria para a rua, porque ele sempre dava uma bananinha que estava fora da penca de banana.
Tinha um outro moço, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tinha uma horta gigante, pelo menos aos meus olhos na época, era uma horta gigante, tudo verdinho, assim, tudo plantado bonito, couve, chicória, alface, cheiro verde, tudo isso tinha. E essas pessoas, eles eram amigos de meus pais, então às vezes eles passavam na nossa casa e deixava um maço de hortaliça. Seu Antônio deixava uma dúzia de banana. Tinha o seu Zeca, que ele era administrador da fazenda Menezes, que hoje é a Ambev. Onde é a Ambev, lá em Campo Grande, ali, aquela fábrica de bebidas, aquilo dali era uma fazenda de gado Nelore. Então, o seu Zeca era muito amigo do meu falecido avô, Moacir. E aí o seu Zeca, ele levava para a gente manteiga, queijo, aquelas latas de leite de fazenda, sabe? Sim, sim. E deixava aquilo lá para a gente. Se não fosse ele, a gente não ia ter acesso a isso. Tinha muitas árvores de jabuticaba. Como eu sou apaixonado por jabuticaba, meu Deus, eu amo. E aquilo demora a dar, né? Você tem uma árvore de jabuticaba, demora 12 anos para a jabuticabeira dar jabuticaba. Ele levava baldes de jabuticaba para a gente, sabe? Então é o que você falou, a gente nunca passou fome, mas as coisas elas eram duras, eram difíceis. Tipo, eu me lembro que minha mãe, ela pegava linguiça e dividia uma linguiça para os 3 filhos, para o meu pai e para ela. E minha mãe conta, eu não lembro disso, mas minha mãe conta que eu ia comendo a comida e eu pegava a linguiça e ia comendo pedacinho por pedacinho, cada garfada eu dava uma mordidinha para durar até o final da comida. A gente também fazia isso, né? Bizarro, velho. Por isso que a merenda era muito importante. A merenda é muito importante. A alimentação escolar. Até hoje tem gente no Brasil, eu creio que em outros países também, mas até hoje tem muita gente no Brasil, muitas crianças no Brasil, que esperam o horário do sino tocar para comer. Ela vai para a escola exatamente por causa desse momento. O aprendizado pode ser comprometido, obviamente. O foco daquela criança não é a formação acadêmica. Muito provavelmente, ela não está nem ouvindo direito o que o professor está falando, porque ela está lembrando, talvez, de uma confusão familiar que teve. Talvez, se ela mora em comunidade, em favela, ela está lembrando do tiroteio que teve na noite anterior, que ela teve que dormir embaixo da cama para não ter o risco da bala perdida pegar nela. E ela estaria exatamente para poder suprir aquelas... Eu não lembro quantas refeições a gente tinha na escola, mas era café da manhã, tinha um lanche da manhã, almoço... Era horário integral, né? Não, nós estudávamos pela manhã, né? E eu lembro que... não, eu estudei em horário integral quando eu estudei no CIEP. No CIEP, você foi para o CIEP, ali eu era fui integral. No ensino médio, né? E eu fiz o ensino médio numa outra escola estadual, né? Que era no Raja Gabaglia, né? Você foi pro Raja, né? Eu fui para lá, fiquei lá 3 anos. Você fez em 2, né? Eu fiz em 2 anos, mas integral. Foi no meu 2º grau que eu aprendi inglês, porque olha que situação, Paulo. Eu aprendi um pouquinho, né? Pouquinho de inglês que a gente aprende no Brasil, né? A minha professora de inglês, ela me chamou à frente da aula para escrever no quadro: My name is Davi Rodrigues. E na hora de escrever my, eu escrevi M-A-Y. E eu acho que da minha turma eu era a única pessoa que não sabia escrever my como M-Y. E rapaz, eu sofri uma humilhação, foi um bullying tão desgraçado daquele povo gritando, que tu sabe que a galera pega pesado, né? Mas eles gritavam, seu burro, seu burro, seu burro. E eu fiquei arrasado, Eu sou canceriano, né? Eu sou dramático, então a minha professora percebeu que eu fiquei muito desconcertado e ela dava aula no Brazas. E ela me chamou depois da aula e falou assim: você tem vontade de aprender inglês? Eu falei: eu tenho, mas eu não tenho dinheiro para estudar. E ela falou assim para mim: todas as quartas-feiras, Márcia Mendes, o nome dela, devo muito a essa moça. Foi com muito carinho que ela fez isso por mim. Ela pegava o livretinho do Brazas e ela me aplicou a metodologia do Brazas dentro do CIEP, só para mim, era eu e ela dentro da sala.
Toda quarta-feira de tarde, eu passava 2 horas com ela, ela já estava liberada para ir embora, e ela ficava, ela não ganhava nada para fazer isso, e ela percebeu que eu queria aprender, e essa mulher me ensinou um pouquinho de inglês que eu aprendi no Brasil. Nossa, que legal, hein? Foi assim que eu aprendi um pouco de inglês. Puxa, interessante, viu? Essa bondade da professora para com você, né? E ela não sabia, né, que estava sendo uma catalisadora profissional tão dedicado que hoje mora nos Estados Unidos e usa o inglês todos os dias, né? Eu comecei, na verdade, eu comecei a aprender inglês, a gente estava na Gei Tavares, né? Foi, acho que na 5ª série, se eu não me engano. Aí a gente teve um curso que estava dando algumas bolsas de estudos lá. Ah, é verdade. Sempre apareciam essas escolas que davam bolsas ali. Então aí minha mãe fez um esforço, ela pagava uma taxa, mas era uma taxa relativamente baixa e o restante era gratuito. A sua mãe, ela era cobradora de ônibus? Minha mãe era. Meu pai era motorista. Meu pai era motorista de ônibus naquela época. E minha mãe trabalhava, inclusive, na empresa que passava ali, né? Pelo seu bairro, né? Tal da Ponte Coberta. Ainda tem ainda. Existe a Ponte Coberta? Existe, cara. Tá lá. Existe ainda. E minha mãe trabalhava ali. E minha mãe fez um esforço muito grande para que eu pudesse fazer esse curso. Eu fiz, eu estudei 2 anos lá, isso lá no centro de Campo Grande. E dali, inclusive, eu acho que nós estávamos na 8ª série, e eu esqueci o nome do professor. Havia um professor de inglês lá na nossa 8ª, agora é 9º ano, né? Mudou. E ele teve uma palestra com um francês que veio para o Brasil e foi o primeiro contato, eu nunca vou me esquecer disso. Foi o primeiro contato que eu tive com um estrangeiro na minha vida, foi com aquele francês, e nós falávamos em inglês com aquele rapaz, né? Então essa foi a minha primeira experiência assim com a língua inglesa. E legal. Foi ali na escola, acho que estava na 8ª série, alguma coisa mais ou menos isso. E eu lembro disso como se fosse hoje. E aquilo ali foi que abriu portas para que eu pudesse aprender mais. Aí eu comecei a me tornar muito autodidata no ensino do inglês. Eu lembro que eu alugava as fitas de videocassete e colocava uma fita para tapar as legendas, para que eu pudesse aprender um pouco mais da língua, escutando, enfim, várias fases aí do meu inglês, né? Você colocava uma fita na tela da TV para não ver a legenda? Exato, para não ver a legenda. Que maravilhoso! Eu fazia isso. Que maravilhoso! Fiz isso. Eu vi o filme com a legenda, aí eu já sabia mais ou menos a ideia do filme, eu colocava a fita para tapar, para que eu pudesse desenvolver o listening. É muito bom. E eu fiz isso por muito tempo, né? Fiz isso bastante tempo. Bom. E até inicialmente, quando eu vim para a Irlanda, foi... Claro, eu já não precisava fazer mais essa técnica da fita, né? Mas eu escutava muito para desenvolver o listening. Gente, será que as pessoas se dão conta de como que a vida mudou de lá para cá? Porque hoje basta você entrar no próprio YouTube e você habilita ou desabilita o subtitle. Você tinha que pegar uma fita e colar na tela física da TV para que matasse aquela faixa de subtitle. É uma coisa muito interessante a nossa geração, Paulo. A gente é sobrevivente da Terceira Guerra Mundial não declarada. Não, e era difícil até você conseguir a fita legendada, porque a maioria era dublada. Então eu tinha Exato. Eu tinha que falar para o rapaz da locadora, separa a fita legendada para mim. Aí é verdade, eu lembro que eles tinham um catálogo assim. E foi assim eu fui aprendendo. Teve uma época que aí eu já estava mais velho já, eu estava com uns 17, 18 anos já. Uns 18, 19 anos, e eu assinei aquela revista, tinha uma revista que se chamava Speak Up. Lembro. Lembra, Alexa? Lembra? Speak Up. Cara, vinha a fita cassete.
Eu já estava. Isso ali foi em 96, 97, por ali. Eu fiquei uns 2 anos, né? Que eu já trabalhava na casa. Você tinha o Walkman? Exato, tinha um Walkman, e exatamente, com um rapaz trouxe para mim do Paraguai. Eu nunca vou esquecer disso. Era Foi nossa isso Miami. aí, 90... Nossa Miami do Paraguai. Exatamente. 94, 95, e ele trouxe, eu lembro, cara, esse Walkman tá lá na casa da minha mãe. Minha mãe mora no mesmo lugar, lá em Campo Grande. Tá lá na casa da minha mãe em algum lugar. E ele trouxe esse Walkman do Paraguai, isso 96, 97. Eu trabalhava numa senhorinha lá limpando cocô de cachorro, então foi a minha primeira experiência profissional. Aí comprei e assinei essa revista Speak Up. E por 2 anos, todos os dias, eu escutava as fitas do Speak Up. Eu mandei uma carta uma vez para Speak Up, para ficar em contato com várias pessoas que queriam aprender inglês. Cara, passou um mês, chovia de carta lá em casa, de um monte de gente querendo conversar. E foi uma experiência legal. Que legal. Hoje seria e-mails, né? Hoje você receberia e-mails. Nem hoje é bem diferente. Hoje é mensagem no WhatsApp, um aplicativo, mas na época era carta. Eu mantinha contato com o pessoal, conheci muita gente. E isso que foi o catalisador aí da minha aprendizado de língua inglesa. Eu cheguei na faculdade e já tinha um inglês muito bom, já me sobressaí assim, né, no curso, né, no curso de letras. Hoje você fala quantas línguas, Paulo? Olha, eu consigo falar 3, eu falo bem, que é português, inglês e espanhol, e eu falo francês, só que eu preciso estar praticando mais. Quando eu estava, depois a gente pode até falar sobre isso, eu já fui para o Haiti, e no Haiti existe a língua creole e o francês, que é a língua escrita, a língua oficial, então eu aprendi o francês lá, e depois disso já tive algumas experiências na Irlanda, fui para a França, enfim, e a gente pôde desenvolver também essa língua. Eu gosto muito de aprender língua, eu aprendo muito rápido. Eu estava na Noruega, visitei alguns amigos na Noruega e já estava começando a pegar o norueguês, a estrutura da língua. Eu pego muito rápido, Estava aprendendo alemão, então já eu sei a estrutura do alemão, talvez aí, acho que no A1 de alemão já consigo falar também, o basicão, e assim, eu pego muito rápido, eu vou fazendo, a minha mente faz associações muito rápidas com línguas estrangeiras. E eu gosto de língua estrangeira. Por isso que estudei letras. Eu adoro línguas estrangeiras. Adoro. E o papel das línguas na sua vida, principalmente do inglês, né? Porque é uma língua universal, é uma língua de business, é uma língua que está presente em qualquer país do mundo hoje. Né? Fazer negócios com a China, por exemplo, não necessariamente você precisa falar mandarim, mas se você falar inglês, abre muitas portas para você. Né? Você estava falando com um francês na sua época do curso lá, e o francês falava inglês. Exatamente. Então, isso ajuda muito, né? Isso foi um diferencial para a sua história, para a sua vida? Completamente. Eu lembro que quando eu fui ao Haiti, Conta um pouquinho do Haiti pra gente, o que você fez lá, conta aí. Então, eu era militar do Exército nessa época, isso em 2004, e nós fomos selecionados para fazer essa missão no Haiti. A minha função mesmo, eu era enfermeiro, sargento enfermeiro, era a minha função, eu tomava conta de uma companhia. Só que eu tinha essa habilidade porque eu falava línguas, então eu falava o inglês e falava o francês. Então eu fiz muitas funções, eu tive como intérprete. E isso me dava uma vantagem muito grande sobre as outras pessoas lá, os outros militares, né? Porque até mesmo os oficiais, eles não falavam a língua, então era muito difícil essa comunicação. Foi aí que essa questão da internacionalização, sabe, veio uma paixão muito grande, porque ali eu tive acesso aos canadenses, eu comecei a conhecer os filipinos, cara, povo maravilhoso. Entrei em contato com os jordanianos, então comecei a aprender a cultura deles e tudo por meio do inglês.
E foi lá no Haiti, como intérprete. Então, eu tive oportunidade de participar até mesmo de reuniões estratégicas, que era above my pay grade, né, como se diz aí na América, muito além do que eu deveria participar, mas estava ali porque os oficiais, muitos deles não falavam inglês, simples assim. E isso abriu muita porta para mim ali no Haiti. E essa questão, esse contato com pessoas de outras nações abriu, assim, foi muito bom. E lá no Haiti a gente fazia uma campanha humanitária. A nossa função era impedir que grupos, né, separatistas tomassem o poder do país. E foi uma ação muito desafiadora para o Brasil, porque nós não tínhamos experiência em combate, nós não tínhamos experiência com esse tipo de conflito, e o Brasil, acho que saiu muito maduro depois da missão do Haiti. Inclusive, sabe quem era o militar chefe? Era o general Heleno. Eu conheci o general Heleno, era ele. Ele era militar da ativa na época, ele já era general, né? Ele era o general e ele era o chefe do grupo ali. Tive a oportunidade de conhecer qual é o nome dele, meu Deus? Gilberto Gil, que era ministro da Cultura do governo Lula, isso foi no primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula, Isso. Tive a oportunidade de ter um concerto, um show com o Gilberto Gil, ele do meu lado, tocando ali, a galera... Foi legal demais. Uau. Então, isso aí foi muito bom. Então, a gente teve esse acesso, né? E, na época, a imprensa, então... Foi muito legal essa experiência lá no Haiti. E a gente ajudou bastante aquela população, a gente ajudava a distribuição de alimentos, a gente ajudava fazendo campanhas de prevenção de saúde. Eu, particularmente, fazia muita campanha, eu ia nas comunidades, ensinava como agente de saúde mesmo, as pessoas, o que fazer para evitar doenças, enfim, a gente fazia esse trabalho lá, que foi maravilhoso. Assim. É uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, nunca vou esquecer. E uma coisa que eu entendi, Davi, ali, eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, foi que, por mais que o Brasil tenha as suas dificuldades sociais, a gente sabe que tem, cara, nada se compara com o que eu vi no Haiti. Na época, o país era o segundo país mais pobre do mundo, inclusive com índices muito mais baixos do que vários países africanos. A cidade, a capital, Porto Príncipe, era uma cidade eu não sei como está agora, mas era uma cidade de 2 milhões de habitantes e que 80% ou 90% da população não tinha acesso à água encanada. Eu lembro que eu ia nas escolas fazer projetos e o banheiro era um buraco no chão. Uau, um sumidouro. Exatamente. Nós, militares, nós bebíamos somente água de garrafa, cara. Água mineral. Eu fiquei 6 meses bebendo água mineral. Eu fico pensando como é que um país desse passou pela pandemia. Como é que foi? Deve ter sido devastador a pandemia de Covid-19 para eles. E antes disso, houve um terremoto também muito grande em 2009 lá, né? Que devastou o país. E aí não se reconstrói mais, né? Porque não tem economia para isso. Então, os prédios históricos, a história do país, ela se vai, né? Não tem como recuperar. Eu vi a foto do Palácio Presidencial, né? Que inclusive a minha companhia ficou lá por 2 meses nesse palácio e ficou tudo destruído o palácio, né? A gente teve uma experiência de um terremoto. Foi a única experiência que eu tive na minha vida de terremoto, foi no Haiti. Mas foi bem brando, assim. Mas eu lembro das luzes tremendo e o prédio tremendo. Eu falei, o que está acontecendo? Está passando um trem aqui. E daqui a pouco eu vejo o pessoal saindo correndo. Eu falei, o que é isso? É um terremoto aí e tal. Assolou a cidade. E alguns anos depois, infelizmente, foi uma magnitude maior e destruiu a cidade toda. Você hoje tem uma empresa chamada Logos Education, que é uma empresa que é um facilitador para as pessoas que procuram
formação acadêmica no exterior, especialmente na Europa. Então, as pessoas querem fazer uma faculdade, querem fazer uma pós-graduação, ou querem fazer um mestrado, um doutorado, whatever. Isso, quando a gente está fora desse ambiente aí da Europa, a gente imagina que isso é muito difícil de conseguir, muito complicado, burocrático. Como é que faz matrícula? Como é que aplica? Que visto que tem que ter? Quanto que isso custa? A gente já bota na cabeça que isso é uma coisa impossível de pagar, né? Olhando para as realidades, né, diversas. Eu queria que você tivesse a liberdade agora de explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, acompanhando a gente aí, como que a Logos Education, como é que o Paulo Santiago pode ajudar essa pessoa nesse processo, essa busca desse futuro, desse sonho, desse caminho aí? Não, perfeito. A nossa empresa, o que a gente tem, a nossa missão de valor, né, é justamente trabalhar com brasileiros profissionais, qualificados e que queiram imigrar legalmente para a Europa. E como é que a gente faz isso? A gente propõe que a maneira mais efetiva de chegar na Europa e competir, entrar no mercado de trabalho, é por meio de uma pós-graduação. A nossa empresa, ela facilita para que você venha, faça uma pós-graduação na Europa e com essa qualificação isso possa abrir uma porta para que consiga um trabalho. Então, se você é contador, você que é advogado, já trabalhei com vários advogados, então existem maneiras que essas pessoas elas podem exercer a profissão delas aqui na Europa e de maneira legal. E é isso que a nossa empresa ela propõe. Muita gente acha que é uma coisa assim de outro mundo, é muito difícil conseguir. Então esse já é o primeiro mito que a gente quebra já aqui. Para você fazer uma pós-graduação na Europa, a única coisa que você precisa é ter uma graduação no Brasil, seja em qualquer área, seja em teologia, em biblioteconomia, engenharia, direito e por aí vai. Na Europa, você tem uma flexibilidade maior em fazer as pós-graduações, então você não necessariamente precisa ser da mesma área. Por exemplo, se você fez uma graduação em enfermagem e quer fazer um MBA, existe uma maneira de você ter essa transição. Ou existem também pós-graduações conversíveis, ou seja, que te dá uma outra habilidade fora da sua área de atuação. Eu trabalho muito com estudantes que querem entrar na área de psicologia, ou fazem administração no Brasil, ou artes, ou contabilidade, e querem migrar para a área de psicologia. A gente ajuda essa pessoa a ingressar em uma pós-graduação em uma área completamente diferente da dela e em um ano ela já tem a qualificação suficiente para exercer uma outra profissão. Acontece muito na área de TI também, né? O pessoal que quer migrar para dentro da área de TI. Então a nossa empresa ela faz esse caminho, ele facilita isso, mostrando para a pessoa que é possível. Tem a questão do inglês também, a gente também, dentro da nossa consultoria, a gente prepara, eu trabalho com alguns professores de inglês, preparando essas pessoas para prestarem exames de proficiência. É isso que eu ia te perguntar. Aqui nos Estados Unidos tem aquela questão do TOEFL, né, que a pessoa tem que aplicar para poder ingressar numa faculdade, para fazer sua formação acadêmica aqui. Como que isso é aí na Europa? Porque quando a gente fala Europa, a gente não está falando de um país, a gente está falando do continente. Então, você tem desde Portugal, que fala português, até a Alemanha, que fala uma língua que é completamente diferente do inglês, inclusive. Então, é mais difícil, né? Itália, França, Espanha... as regras, elas variam de acordo com a região ou a gente tem uma coisa meio que uniforme na Europa? Então, Davi, aqui está o pulo do gato. Você pode estudar em inglês em qualquer país da Europa, inclusive em Portugal. Uau. Inclusive em Portugal, você pode fazer uma pós-graduação completamente em inglês. Claro, você vai ter alguns países vão apresentar mais cursos em inglês que outros. Portugal, por exemplo, não tem uma demanda muito grande em língua inglesa, mas existem universidades, a Universidade do Porto, Aveiro, enfim, algumas universidades
apresentam um curso de inglês, mas em países como Suécia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Hungria, esses cursos têm milhares de programas em inglês. Legal. E isso facilita essa transição do brasileiro para a Europa, para que ele possa obter uma qualificação acadêmica reconhecida por aquele país e ingressar no mercado de trabalho naquele país. Legal. Por isso, o inglês aqui, para quem está ouvindo a gente, ele é de extrema importância. Então, Legal. se você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, se você já fala o inglês intermediário, você já está numa posição privilegiada para fazer um exame de proficiência e estudar na Europa. E detalhe, você precisa entender a estrutura desses exames, como o Davi mencionou, o TOEFL, que é um dos exames que pode ser feito, e ele é amplamente aceito na Europa, e ingressar em um curso. Isso vale mais do que até mesmo a sua própria formação acadêmica. Você, com inglês, você tem acesso à Europa toda. Uma pergunta para você. Deve estar muito na cabeça das pessoas. A história está muito bonita, está bacana, meu inglês até que dá para praticar, mas e o custo disso? Quanto que custa? Porque as pessoas... Eu sei que é difícil precificar, né? Não quero te pedir uma tabela de preço como se fosse eu no meu salão de beleza. Mas eu queria que você desse uma ideia entre fazer uma formação acadêmica, como fazer um bacharelado, uma faculdade, que a gente já está falando de uma formação mais extensa, e fazer uma pós-graduação, ou fazer um mestrado ou um doutorado. Como é que isso... Dá para ter uma ideia desse range de preços aí? Dá para ter uma ideia sim. Vamos lá. Vamos começar com a universidade mais cara na Europa hoje. É o curso de MBA da London Business School. Esse curso, ele custa hoje, se eu não me engano, 110 mil libras. Ok? Ok. E você sabe quanto custa o curso mais barato? Não faço a menor ideia. Se o mais caro está nesse nível aí. 110 mil libras. Custa quanto? Zero. A gente migra do impossível para o plenamente possível. Plenamente possível. Plenamente possível. E é isso que a gente advoga, inclusive lá no meu canal do YouTube, Pós-Graduação na Europa, a gente tem muito vídeo explicando que você pode estudar na Europa pagando muito pouco. Literalmente zero. E aí os preços variam, né? Mas existem possibilidades na Europa em universidades top, assim, eu tô falando de universidade top 10 do mundo, né? Tem cursos na ETH Zurich, que é uma das universidades top 10 do mundo, você vê lá no Top QS Ranking, ETH Zurich, tem curso que custa o semestre do curso 1.500 euros, ou seja, cerca de R$1.200 por mês o curso. Cara, tô falando de uma universidade top 10, assim. Uau! É muito barato para o que você vai receber. Sem dúvida. E essa questão de preço também, isso é muito relativo. Por quê? Voltando ao MBA da London Business School. Ok, custa 110 mil libras o curso completo. Contudo, a sua perspectiva salarial ao sair daquele curso é de mais de 150 mil libras anuais. Uau. E isso, você tem uma progressão. Agora você pensa, você fez um ano de curso, custou 110. Você saiu do curso para ganhar mais de 150 mil libras. Isso de acordo com o Financial Times, né? O jornal Financial Times, lá do Top MBAs. Só que esse 110 mil no primeiro ano, no quinto ano, você já pode estar ali nos 200, nos 300 mil por ano. Porque os cargos que você vai ocupar após a sua formação são cargos estratégicos de diretoria de multinacionais. Bacana. Então, você não vai sair da London Business School para
ser Para um ser gerente. assistente, Exato, para ser assistente de gerente no Walmart. Você não vai sair dali para isso. Você vai sair de lá e as empresas vão te buscar, porque você estudou na London Business School, para que você vá obter cargos de diretoria ou de middle senior management para cima. Bacana. Então é isso que o pessoal precisa entender. Ah, mas eu não vou pagar porque é muito caro. Cara, você vai pagar, às vezes você paga ali, sei lá, 10 mil euros num curso, o que vai te retornar, cara, é imenso. Vou dar o meu próprio testemunho aqui, a minha própria experiência. Eu paguei no meu mestrado, na época, eu fiz o meu mestrado em 2008, paguei cerca de 9 mil euros, ok? Ok. No dia da minha formação, Davi, eu não estou brincando, eu recebi uma ligação que eu fui contratado para ganhar um salário na época de 30 mil euros. Uau! Assim, no dia da minha formação. Que coisa assim, gratificante. Exato, os meus salários sempre daí para cima. Eu paguei 9 mil euros. Eu vendi até cueca para poder pagar aquele curso. Uau! Mas foi um investimento que até hoje eu colho frutos disso. Sabe? A gente precisa entender que educação não é. Você não é gastar dinheiro, é um investimento que você faz em você mesmo. Total. Agora, a gente sabe que tem pessoas e pessoas no Brasil com diferentes situações financeiras. E tá tudo bem. Ah, eu não tenho dinheiro, mas você tem a vontade. Se você tem a vontade, exato, a gente consegue te ajudar. Porque eu tô com um rapaz, a gente teve um cliente nosso, ele tá na Universidade de Örebro, que é na Suécia. Ele é um rapaz também, vem de uma família bem humilde lá de São Paulo, da zona norte de São Paulo. Ele conseguiu uma bolsa de estudos. Tá estudando de graça na Suécia. Uau! Mas uma coisa que é importante a gente falar para as pessoas, que existem possibilidades, mas vai exigir uma dedicação também. Então, se você não tem muitos recursos financeiros, mas está disposto a colocar em prática o que deve ser feito para obter uma bolsa de estudos, garanto para você que as suas chances são muito grandes. Olha, eu trabalhando com esse público já tem uns 7 anos, a maioria das pessoas não se prepara para obter uma bolsa de estudos, para obter pagar um curso muito, muito básico, muito barato. Na Alemanha, eu adoro falar sobre esse assunto, então eu fico... Na Alemanha, você consegue estudar pagando 300 euros por semestre. E assim, são inúmeros, são vários, não é concorrência, não é bolsa de estudo, é só você ter os requerimentos que o programa exige. Que interessante. Eu posso continuar falando aqui, aí tem Luxemburgo, tem Bélgica, enfim, tem programas que são acessíveis para brasileiro. Então, o brasileiro, a pessoa que ganha, a pessoa que ganha ali no Brasil R$ 2.500, sei lá, vou colocar como média aí, R$ 2.500, você ganha R$ 2.500 no Brasil hoje. Se você quer imigrar legalmente para a Europa, existe possibilidade que você pode, em países como a Alemanha, como Bélgica, e você consegue pagar e ingressar no mercado de trabalho. Agora... Essa era a pergunta que eu tinha para você agora. Porque a gente está falando do custo do estudo, né? O custo da instituição. Mas só que para estudar eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que viver. E aí eu posso estudar e trabalhar na Europa? A Europa me permite fazer isso? Como é que eu banco essa operação? Então, os países europeus permitem que você trabalhe e estude. E aí o tempo em que você trabalha, ele depende do país. Na Europa, como regra geral, ok? Claro que tem as suas exceções. Como regra geral, você na Europa, na maioria, 90%, 80% dos países, sei lá, você consegue trabalhar em meio período e estudar ao mesmo tempo. Legal. Então, esse valor de meio período, você consegue se manter. Claro, você tem que ser estratégico e entender para onde você está indo, porque os custos de vida na Europa, dependendo da cidade, variam muito. Então, vamos colocar aqui no Reino Unido.
eu não moro em Londres, eu esqueci de falar isso, eu moro numa outra cidade chamada Leicester. Mas o custo no Reino Unido, se você vai morar em Londres, o custo de vida é o dobro do que na minha cidade, que é Leicester. Entendi. É literalmente o dobro. Então, você precisa ser estratégico, porque você vai para Londres, você vai pagar o dobro do que você pagaria em uma outra universidade em uma outra cidade. E o Reino Unido não é um país, é um país muito denso. Então, as cidades não são São José do Padroeiro, aquela cidade pequena lá no Brasil que tem 5 mil habitantes. Não é isso. A gente está falando de cidades estruturadas de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão no interior do país. Só que as pessoas são inclinadas a irem à capital. Na Alemanha, a mesma coisa. Você tem várias cidades na Alemanha que são menores, que têm uma estrutura e que você tem um custo de vida menor e que são as cidades universitárias. Então, aí que está a grande jogada. Você entender, conhecer a Europa. Recentemente, eu fui numa cidade chamada Kolding. Já ouviu falar? Na Dinamarca. Não, Kolding. Mais próximo que eu tive da Dinamarca, eu não vou nem te contar, deixa pra lá. Eu tive numa cidade chamada Kolding, uma cidade estruturada, tem lá as suas universidades, custo de vida muito menor do que Copenhague. Foi comendo um chocolate da Copenhague que eu cheguei mais perto da Dinamarca. No Brasil. Língua de gato, língua de gato. Língua de gato. O máximo que eu cheguei. Mais perto do Eiden. Não, e tem o Eiden também, que a gente não pode mostrar a imagem do Eiden, né? Mas o Eiden é um príncipe dinamarquês. Ele é o neto da diretora da agência. Entendi. Mas o menino, você não está entendendo. Deus não ama todo mundo igualmente. Que aquele menino é lindo demais. Eu não era uma criança bonita daquele jeito, não. O menino bonito. Fala aí. Então. Conhecendo o interior, né? E as cidades europeias são muito conectadas, Davi, também. Que é diferente do Brasil. É muito fácil você sair daqui para uma outra cidade por meio do transporte público. Você tem um serviço de trem de qualidade, tem linhas de ônibus, enfim. Já é uma dificuldade aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já é um país que ele não é tão mobile, né? Você precisa ter carro, você precisa ter... Você tem que ser autossuficiente aqui. O país ele não te dá essa... Isso eu já ouvi até de alguns analistas, né? Na questão de transporte dos Estados Unidos para a Europa, que os Estados Unidos não é tão conectado quanto a Europa. A Europa é muito conectada. Eu consigo ir de trem daqui da estação. Tem uma estação aqui que fica aqui eu andando meia hora aqui andando da minha casa. Eu consigo ir da minha estação até Portugal de trem. Vai fazendo as baldeações, eu consigo ir. Claro, vou pagar uma fortuna, né? Mas dá. Mas eu chego de trem. Então essa facilidade e a questão do custo, voltando para a pergunta, você com uma cidade de um custo menor, você trabalha, tem um poder de compra legal e você consegue se manter. Mas é claro, eu não posso ser hipócrita de não falar para você que não é necessário você se preparar financeiramente. Eu sempre sugiro você ter uma certa preparação, uma reserva, para pelo menos ali uns 3 meses, porque o início ele é muito difícil, né? Em termos de adaptação ao país, porque você tem a questão da cultura, tem língua, tem essa coisa. Então eu sempre sugiro a pessoa faz um pé de meia ali para se manter por uns 3 meses e se a pessoa é guerreira, a gente assim, a pessoa vai atrás. É porque a gente está falando de educação, né? De estudar fora, mas o processo em si é um processo imigratório. Ele é um processo migratório. Então, embora você não esteja migrando, como muita gente vem para os Estados Unidos, naquele desespero de querer chegar a trabalhar, fazer a vida, American Dream, mas você está criando um outro modelo de dream para a sua vida. Né? E é imigratório, é outra cultura, outro país, é tudo diferente. Comida é diferente, vai ter um efeito saudade, vai ter tudo. Vai ter tudo, Tudo que a imigração gera. Mas... acabei de quase derrubar a mesa aqui, mas tudo bem.
Mas esse processo ele faz parte, né? Ele é enriquecedor para a sua vida. Lá na frente, quando você hoje, Paulo Santiago, consegue falar da sua empresa, Logos Education, quando você consegue falar das experiências que você teve na sua vida, é aquele menino que estudou comigo lá em Campo Grande, que está aqui hoje como um homem feito, pai de família, um cara batalhador, um cara que conquistou e logrou seu êxito, mas você teve um preço a pagar. E é isso que as pessoas precisam entender. Imigrar tem preço. O preço ele não é só financeiro. Ele é emocional, ele tem vários aspectos que envolvem isso. Tudo é muito bonito quando você enche a boca para dizer, nossa, eu moro na Inglaterra, eu moro em Copenhague, eu moro em Portugal, mas existe um preço muito alto para passar por esse processo. Exatamente. E só sabe desse preço quem já fez. Exato. A pessoa que está no Brasil, ela acha muito bonito, vou de qualquer jeito. Você não sabe ainda do preço. Mas é importante. Quanto mais você se preparar, menos difícil fica e mais fácil é toda essa transição. Uhum. Também vai muito da personalidade da pessoa, mas existem caminhos. Assim, eu falo hoje na Europa que você pode imigrar legalmente, sem muito investimento, sem um investimento bizarro, né? Bizarro, nada disso. E eu falo ainda, por exemplo, se a pessoa já fala inglês, porque o que acontece? Às vezes a pessoa já fala inglês, a pessoa quer ir fazer um curso de inglês num país para ter a vivência. Olha, esse foi um dos grandes erros, talvez, os grandes deslizes que eu cometi quando eu saí do Brasil, porque eu já falava inglês e fui querer fazer curso de inglês lá na Irlanda. Para mim, o curso de inglês não fez muito sentido, porque eu já falava, gastei ali um dinheiro que eu já podia usar para pagar a minha faculdade. Eu acho que esse foi o que eu não pensei. Então, eu já tinha capacidade de ir direto para a faculdade, direto para a pós-graduação. Outro ponto também foi que eu não conhecia as oportunidades que outros países ofereciam, inclusive muito melhores do que a Irlanda na época, mas por falta de desconhecimento, eu não usufruí isso. E muita gente hoje toma decisões por falta de conhecimento. Como Jesus fala, o meu povo perece pela falta de conhecimento. E eu errei bastante nesse aspecto. Tem uma pergunta aqui no chat do Gui. Solta aí. O Gui perguntou assim, né? Como que a Logos pode ajudar quem vai fazer uma pós-graduação na Europa? Nosso processo, ele trabalha em 5 partes. O processo de ajuda, de mentoria que a gente fala. A primeira delas é a gente identificar o perfil dessa pessoa. Saber as qualificações, saber a situação financeira, o que a pessoa pode, o que a pessoa não pode, entender o idioma, enfim. Saber quem é aquela pessoa. E cada pessoa ela é única. Esse é a primeira coisa. Entender, dentro disso, a gente precisa entender também o objetivo dessa pessoa. O que ela quer fazer. Então, se você é contador, por exemplo, porque eu trabalho muito com contador, então eu tenho esse exemplo sempre me vem à mente. Na profissão contabilidade, existem várias funções que você pode exercer. E é importante a gente alinhar o curso com aquilo que você está mais propenso a fazer após a sua formação. Então, a gente entender isso aí, tudo, faz com que a gente vá para o segundo passo, que é trabalhar em cima do curso, escolher o curso. E o curso não é somente a nomenclatura. A gente faz uma verificação para que seja observado o conteúdo programático do curso, então para onde esse curso está indo. Para onde esse curso vai te levar. Porque eu sempre falo isso no meu vídeo no YouTube, o curso com o mesmo nome podem ter conteúdos completamente diferentes. Então, um ponto aí. E a gente vai ajudar você a fazer essa seleção. Depois disso, a nossa empresa ajuda, que é a parte que é o core do nosso business, né? Que é a parte central do nosso negócio, que é a preparação de documentos.
E aqui vai uma dica do nosso método. A gente trabalha com a mesma documentação para qualquer universidade que você vai se inscrever. Isso diminui tempo. Legal. É uma consultoria completa que você presta, né? Isso, exatamente. E a gente ajuda a pessoa a ter as cartas de motivação, né, da maneira que precisam estar apresentadas, cartas de referência, currículo, histórico, enfim. A gente monta essa documentação e uma vez essa documentação está pronta, a gente então vai para a quarta fase, que é a submissão da inscrição. Porque inscrever no website está lá, é online, é muito simples. Contudo, sem essa preparação, se a documentação não estiver adequada, a pessoa vai gastar um tempo, vai gastar muito tempo. Exatamente. E a gente não quer isso. Então, aí vem a submissão da documentação e por último, a gente trabalha junto com o cliente para solicitação de possíveis bolsas de estudos. E aqui também é outro ponto que muita gente tem dificuldade. Existem dois processos muito distintos e muito definidos. Existe o processo de admissão na universidade, esse é um processo, e existe o processo de solicitação de bolsas. O processo de solicitação de bolsas, ele depende da admissão na universidade. Então, você não solicita bolsas sem passar pela admissão. Pela admissão da universidade. Que o cabra já quer a bolsa antes de entrar. Não, e assim, cara, a galera vai lá no meu Instagram direto. Ah, eu quero a bolsa de estudos, qual é o link para a bolsa de estudos? Eu não falo inglês também, tá? Não, então... Então, a pessoa não fala inglês, a pessoa... eu quero um Porsche, mas eu não dirijo e não tenho dinheiro para comprar um Porsche. Como é que eu faço? Exatamente. Então, acho que assim, eu tento sempre gerenciar a expectativa. Bolsa de estudos não cai do céu, gente. Não. É uma preparação. Que legal. Não, eu estou encantado primeiro. Como é que você e a Logos Education, vocês conseguem, seu business, ele consegue colocar a pessoa com o pé no chão para encarar essa proposta de vida, porque é uma proposta de vida, é uma mudança completamente da prerrogativa que ele vem e o que ele vai se preparar para um futuro promissor. Você vai ajudá-lo a atingir um sonho que talvez nem ele saiba até onde esse sonho pode levá-lo. Isso é muito bacana. E assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a equipe aqui. Temos alguma pergunta aí que a gente quer trazer aqui para o Paulo? Sim, a empresa dele nos ajuda com tudo. Do tipo, encontrar um apartamento para morar, indicações de empresas de realocação, ou somente com a escola? A pergunta que veio aqui, a Logos Education, ela auxilia esse candidato, né, com a sua realocação, a busca de um apartamento para alugar, entendeu? Entender toda essa questão logística, além do processo de educação, ou a Logos Education se limita ao processo de aplicação para o projeto educacional? No momento, a gente foca no projeto de inserção na Universidade Europeia. A gente tem alguns parceiros que a gente indica para que esse cliente seja ajudado em relação a, por exemplo, solicitação de visto, acomodação, ou até mesmo ensino de inglês. A gente tem outras pessoas que fazem isso, mas a Logos Global Education, no momento, a gente não faz. A gente tem recurso, a gente orienta como a pessoa pode fazer, mas isso já foge do escopo do nosso programa de mentoria. Legal, mas você dá uma orientação, você ajuda o cara e tem parceiros que ele pode... Sim, a gente ajuda, orienta, indica. Exato, exatamente, né? Aí tem uma outra pergunta aqui no chat. Você quer ler, Davi, a pergunta do chat? Só para... Não, pode tocar pau aí. Pode tocar pau. Quem é que está fazendo a pergunta? A Tânia. Ok. Qual a pergunta da Tânia? Tá no private chat.
Pode soltar, pode falar. Vai você. Você que é a estrela dessa entrevista. Então, a pergunta que chegou aqui, vocês auxiliam o estudante a encontrar estágios em empresas europeias? A beleza de fazer uma pós-graduação na Europa é o fato de o estudante, após a sua formação, ter acesso a um visto especial de residência no país para procurar trabalho. Geralmente, esse período ele dura de 1 a 3 anos, dependendo do país. Isso ele pode trabalhar legalmente no país. As universidades europeias, elas têm um serviço que a gente chama de serviço de carreira ou serviço de estudante, e essas universidades elas têm um propósito de levar essa pessoa para o mercado de trabalho, seja por meio de estágio ou seja por meio de um emprego propriamente dito. Então aí não há necessidade da nossa empresa entrar e fazer esse processo de colocação desse aluno no mercado de trabalho, porque a universidade já faz. Entendi. A universidade já faz trabalho. Inclusive, existem programas que já são preparados para isso. Existem 2 programas que eu vou destacar aqui. Um deles se chama Work Placement, né, no Reino Unido, que é um programa de colocação no mercado de trabalho no Reino Unido. Esse programa ele é atrelado junto a uma pós-graduação, você faz 1 ano de pós-graduação. No 2º ano, você já vai para uma empresa que a universidade já seleciona para você, e aí você já vai para o mercado de trabalho, e isso faz parte do curso, e você é remunerado para isso. Você pode receber salários aí de até uns 25 mil libras por ano, dependendo da sua área de atuação. Basicamente, você paga o curso só fazendo esse work placement. Legal. E existe uma segunda vertente que é na França, que se chama o mestrado em alternância na França. O mestrado em alternância, ele é um programa e que ele é desenhado para que você vá para o mercado de trabalho francês. O de alternância na França ele tem uma limitação que só pessoas até 30 anos podem fazer esse programa de alternância na França. Mas o do Reino Unido você pode fazer ele em qualquer idade. Então, as universidades elas já te preparam para o mercado de trabalho. Por isso que eu advogo que a melhor maneira para imigrar legalmente é por meio da pós-graduação, porque é curto, é rápido, 1 ano, os países absorvem, né? Absorvem. Tem programas para deixar o aluno procurar trabalho no país, e geralmente o critério de visto ele é menor do que se você estivesse buscando trabalho lá do Brasil, e direto, sem passar pela pós-graduação. Então isso aí já facilita. Assim, é muito bom, e se você tiver cabeça no lugar, em 1, 2 anos, 3 anos, você já vai estar com o seu visto de residência permanente, seu green card, em vários países aí. E parece que a vida deslancha com uma certa... Eu vou usar a palavra facilidade, mas na prática nada é fácil, né? Mas comparado com os Estados Unidos, por exemplo, parece que o índice de facilidade, o facilitador europeu é infinitamente incomparável. Não tem como mais comparar. Fácil. Nos Estados Unidos, quando você termina a faculdade, se eu não me engano, você tem 90 dias para obter um trabalho. 90 dias. Eu ouvi agora uma declaração do presidente eleito, o Trump, que parece que uma das propostas dele é que para o próximo, a partir do próximo ano, que as pessoas elas sejam aproveitadas no mercado de trabalho nacional. E a ideia dele é que o governo libere o Green Card imediatamente para as pessoas que estão se formando. Para que essas pessoas não gerem esse conhecimento, essa formação aqui e voltem para o país de origem levando toda essa bagagem, esse conhecimento, e não aproveitem isso no mercado de trabalho local. Mas essa é uma proposta. Eu não sei como é que é o trâmite disso dentro do governo, né? Isso aí, política é isso, né? Política é uma pessoa, um ator
dizendo que gostaria de fazer e todo um background atrás dele dizendo você vai fazer se for assim, se não for. Política não dá para confiar no que as pessoas falam. Pois isso aí seria um divisor de águas se isso acontecesse nos Estados Unidos. Porque aí os Estados Unidos ele seria mais atraente que a Europa. Contudo, tem uma diferença. Fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos é caríssimo, muito mais caro e muito mais burocrático do que na Europa. Sem sombra de dúvida, só pelo que você está comentando, aquela sensação de welcoming, aí ela é infinitamente maior. Tem essa diferença. Para todo o processo. O processo. Aqui é mais difícil você conseguir emprego. E essa é uma questão fortíssima. A relação entre estudar e trabalhar nos Estados Unidos não dá liga. Os Estados Unidos, para você conseguir trabalho, rapaz, eu estou falando dentro dos meios legais, né? A gente só está falando de processos legais. Isso, eu estou falando de processo legal, exatamente. Exato. Então, para você estudar e ser permitido trabalhar, olha, é um complicador enorme. Os Estados Unidos ele é muito complicado para isso. Eu sei. Muito mais difícil. Na Europa você tem uma facilidade maior, né? Você tem automaticamente você estudando, você já tem a permissão de trabalho e ela não é limitada ao campus. Você tem uma abrangência muito maior. É para funcionar. Você tem uma abrangência maior. Olha, eu vou contar para vocês que eu posso ficar nessa conversa aqui até amanhã. Temos alguma pergunta extra? A última. Achou aí, Paulo? Videovic. Ok, vamos lá. Tem mais uma pergunta para Paulo Santiago. Vamos lá. Vou ler aqui. Leia aí. Você nos disse que tem pós-graduação para todos os bolsos e no caso, os custos de seus serviços. Essa é uma pergunta boa, viu? Quanto que custa o serviço da Logos Education? Ok, a gente tem serviço para todos os bolsos também. Muito bom. O nosso primeiro produto de entrada, eu tenho um curso online, custa R$200. Pois coloca o link aí, é o nosso produto de entrada para você que está perdido. É toda a minha mentoria em 45 aulas, está lá. Minha mentoria vai do zero até a sua pós-graduação. E apenas R$200 o cara tem acesso a essa informação completa. Ela tem acesso à informação completa, tudo mastigadinho para você. E aí a gente tem o segundo produto, segundo serviço, que aí você tem uma consultoria comigo, você fica 1 hora comigo, eu monto uma estratégia para você, a gente faz pelo Zoom. Essa já é um pouquinho, também não é nada exorbitante, a gente cobra R$360. Ok, já está calculado em reais, então a pessoa já está... Isso. Ok, bacana. E aí eu tenho um terceiro produto, que é uma mentoria em grupo. Então, toda quarta-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília, eu entro, a galera entra e eu fico aqui ensinando como fazer. Eu ensino para as pessoas, são 10 sessões que a pessoa vai assistir o curso e ela tem acesso a mim. Essa mentoria em grupo, hoje a gente está fazendo ela por R$2.000. Legal. E eu tenho o meu serviço premium, que é o serviço que mais vende, que é a nossa mentoria individual. Na mentoria individual, você vai fazer uma mentoria comigo ou com um consultor, e a gente vai pegar você pela mão mesmo. Pegar pela mão, vai trabalhar, vai fazer carta, vai corrigir, para que você não fique perdido. Você vai saber como escrever a sua carta de motivação. Às vezes eu vou lá na carta de motivação e mudo, sabe? Um trabalho muito personalizado. E essa consultoria mais personalizada, dependendo do número de sessões, ela começa ali a partir de R$8.500. Mas é o melhor valor porque a pessoa... Não, e se você for parar para pensar... porque quando você fala o número, né? A pessoa que está no Brasil, eu vou me referir também às pessoas mais humildes, as pessoas que têm menos condições financeiras. Ela olha o número, ela se assusta, talvez com o número de 8.000. Mas é preciso ter na cabeça que você está falando de uma consultoria e de um processo
100% feito para evitar toda a perda de tempo, para evitar... Olha, você poderia gastar muito mais dinheiro do que isso fazendo errado. Não é verdade? Exatamente. E com a certeza que a Logos Education vai proporcionar para você a viabilidade desse projeto. Então, a gente não está falando de uma coisa que é como fazer uma viagenzinha. A gente está falando de um projeto de vida. E é o que você falou antes. É necessário se preparar, fazer reserva. Quem quer estudar fora, quem quer criar carreira fora, a gente está falando de uma pessoa que gastou 9 mil euros para fazer uma formação, como você fez, e imediatamente ao dia da sua formação, você recebe uma proposta de 30 mil euros. Uma pessoa que gasta 110 mil libras e pode ter um retorno anual de 150 mil libras, chegando a 300 mil libras. Então, o que é o número? O que é o valor? Né? A gente precisa parar para pensar. Então, vamos estar preparados, vamos jogar com a realidade. As pessoas que querem estudar, que querem contratar o serviço da Logos Education, isso aqui que a gente está fazendo é uma abertura de olhos. É para você olhar para o seu futuro. Então, o Paulo está dizendo para você que você pode ter informação de qualidade, conteúdo profundo, desde R$200 até R$8.000. Mas é o seu futuro. É até onde você quer ir. Lembra daquela pergunta do coelho na Alice no País das Maravilhas? Até onde você quer ir na toca do coelho? Exatamente. Essa é a grande pergunta. As pessoas não podem jogar com apenas um mero sonho. É o sonho atrelado à realidade. Vamos batalhar. Tudo custa. Para nós chegarmos até aqui também custou. Para todos nós. Para essa agência de marketing que está aqui trabalhando, esse estúdio, fazer isso aqui custou uma fortuna. Isso aqui não é o dinheiro de agora, é a história da fundadora da agência, desde quando ela sonhou um dia na vida dela em ter o business dela. Então as coisas elas são assim, é com sacrifício e com luta, mas tem retorno. Tem retorno. Eu advogo muito isso, eu passei por esse processo, se hoje eu estou no Reino Unido, foi porque eu passei por esse processo, foi o que me abriu portas. Como eu já mencionei aqui, já trabalhei em multinacionais fora do Brasil. A educação acadêmica, ela também te insere dentro da cultura do país, tanto da cultura propriamente dita, como a cultura corporativa. A maneira de fazer as coisas é diferente daquilo que você está acostumado dentro da sua profissão no Brasil. Então, isso... A consultoria, a mentoria, ela te ajuda a você se preparar muito para isso. E sem falar dos descontos, né, que você pode ganhar. Você faz um investimento aí, sei lá, de R$9 mil e você ganha uma bolsa de estudos, que é no valor, igual esse rapaz que eu falei. Exatamente. Exatamente. No valor de R$110 mil. O que é isso, né? Em relação a esse pequeno investimento que você faz. E eu vou falar para você, Davi, são pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem o que eu faço. Em termos do conhecimento que eu tenho, sobretudo na questão da preparação de documentos, é um conhecimento muito nichado. E você está localmente na Europa, né? Você está na Europa, já tem 17 anos que você está fora do Brasil. Exatamente. Então você já é nativo no local. Então é isso. Olha, eu posso ficar aqui até amanhã, mas a gente precisa encerrar porque a gente tem mais entrevistas para fazer. Não, que isso. Paulão, eu quero te agradecer muito profundamente. Primeiro, quero te dizer que eu estou matando uma saudade muito grande, porque quando eu falo com você, vem muitas coisas à memória, muitas coisas boas, né? Recordações, já ia falar recuerdos. Recordações muito boas da nossa época de escola, coisa muito boa. E o orgulho que eu tenho de ver você onde você está. Você, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer até forçação de barra, mas não é. Um jovem negro da periferia do Rio de Janeiro, a gente está falando de Campo Grande, é bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de uma origem humilde. Eu me incluo em 100% do que eu estou falando para você, mas a gente sabe que existe um estigma social que ele é limitante e você não
não se deixou levar por absolutamente nada disso. Você só olhou para você, para Deus, para o universo, para a vida e viu que talvez o universo seja seu limite, talvez o céu seja seu limite. E eu estou extremamente orgulhoso de você, meu amigo. Eu sou seu fã, #PauloSantiago, vamos criar essa hashtag. Você está logrando o êxito de tudo aquilo que você batalhou para fazer. O mérito é só seu. E assim todas as pessoas que nos assistem entendam que o caminho do seu sucesso, o caminho da sua vida, para você chegar onde um dia você pretende estar, depende de como você se olha na frente de um espelho. Ao olhar no espelho, olhar para a sua íris, o que você vê? É a limitação que a sociedade tenta te impor, a limitação que um governo tenta te impor, a limitação que talvez uma pseudo-realidade tenta te impor, ou você olha para você como um ser divino, ou você olha para você como um ser que é capaz de criar realidades. Paulo Santiago está aqui para mostrar para a gente que tudo é possível. Eu estou aqui para conversar com você e trazer você para essa possibilidade de criar futuro na sua vida. Paulo, muito, muito, muito obrigado. Eu me sinto honrado e você enriqueceu o Building Mind, o nosso podcast, de uma maneira sensacional. Não, o prazer foi meu, Davi. Você também, eu sou teu fã, rapaz. Eu sou teu fã. Muita história junto aí. E é isso, é mostrar para esse povo que é possível, vai em frente, existem opções para todo tipo de gente, para todos os bolsos, dinheiro não é um empecilho. Vamos para frente, acredite sempre, sonhe sempre, trabalhe. Bacana, bacana. Paulo, muito obrigado. Fica com Deus.